Olá, somos alunos do curso de Geografia da UERN, campus de Pau dos Ferros. Estamos aqui no sítio Carnalguinha, município da cidade de Encanto, para mostrarmos alguns exemplos de intemperismo e erosão que ocorrem nessa região. O intemperismo é o processo de fragmentação das rochas a partir de agentes físicos, como as variações da temperatura, a ação do gelo e dos ventos. Já o intemperismo químico é o progresso da decomposição das rochas, que ocorre principalmente pela ação da água e da chuva. Nesse exato momento a gente vai ver aqui, acompanhar um exemplo de intemperismo causado aqui através dessa árvore. Essa árvore aqui, ela está sobre a rocha e nasceu aqui no meio das rochas. E você pode notar que as rochas estão todas se fragmentando, caindo aos pedaços. Você pode ver aqui nessa imagem, vou pegar aqui um pedaço da rocha. Olha o que está acontecendo com a rocha. Ela está ficando toda desfragmentada através da ação do intemperismo. E essa árvore está colaborando para isso. As raízes delas estão sendo ficadas dentro da rocha e gerando assim que a rocha vá se desfragmentando aos poucos. E é o que está acontecendo aqui nesse exato momento, como vocês podem notar. Podemos agora observar mais outro exemplo de intemperismo. Agora, aqui causado também pela ação da chuva e da temperatura. Note-se que esta rocha ela está se desfragmentando, caindo em seus pedaços, por causa da chuva, da água que tem corrido aqui sobre ela. E tem uma rachadura que está começando a aparecer aqui na rocha, o qual vai fazer com que essa rocha se divida em duas partes e com certeza uma parte ela vai cair. Isso é questão de tempo, Esse processo leva algum tempo e quanto mais o tempo passa, quanto mais chuva cai, quanto mais temperatura vai sendo aqui efetuado neste local, vai acontecendo desgaste dessa rocha. Então está aqui mais um exemplo de intemperismo aqui encontrado nessa região. Aqui podemos observar o resultado do intemperismo. Podemos ver que vários fragmentos de rochas diferentes estão depositados no mesmo lugar. Esse processo é conhecido como pedogênese, que é a formação do solo. Vamos observar que são fragmentos de várias rochas com minerais diferentes, mas que estão depositadas nesse mesmo lugar. No tempo geológico, ocorrerá a cimentação e esse conjunto de fragmentos se tornará uma rocha sedimentar. Mas no momento, o processo que ocorre aqui é o processo de pedogênese, que é sucessor ao intemperismo. Erosão é o desgaste do solo e das rochas e seu transporte, em geral feito pela alga da chuva, pelo vento ou ainda pela ação do gelo. Nesse caso, a erosão destrói as estruturas, areias, argilas, óxidos e humus que compõem o solo. Nesse caso, são transportados para as partes mais baixas dos relevos e em geral vão assorear cursos e algas. Bem, em solos cobertos pela vegetação, a erosão é muito pequena e quase inexistente, mas é um processo natural, sempre presente e importante para a formação dos relevos. O problema ocorre quando o homem destrói as vegetações para uso agrícola e deixa o solo exposto, porque a erosão torna-se severa e pode levar à desertificação. Agora vamos falar sobre a erosão pluvial. Aqui, como vocês podem ver, estamos em um córrego, porém com falta de chuva não temos a água corrente. E, no entanto, quando é existente esse período chuvoso, a água corre levando alguns fragmentos, aliás, transportando, melhor dizendo, as pedras e a areia, levando até a parte mais baixa.
Como vocês podem ver lá na frente, temos as barreiras, que também a corrente da água pega alguns sedimentos deles e leva assim para a parte mais baixa. Erosão por gravidade ocorre devido ao enfraquecimento do solo com a água das chuvas. Isso faz com que a água penetre no solo e com a força da gravidade leve os fragmentos até a parte mais baixa que pode chegar. Bom, galera, falar um pouco sobre a erosão pluvial, que acontece na retirada basicamente de todo o material superficial do solo. Isso acontece quando há pouca vegetação no solo, deixando ele mais vulnerável para sua retirada. Podemos aqui, por exemplo, mostrar o caso dessa barreira aqui, foi quebrada pelas forças da chuva. E isso é um exemplo que acontece nos morros, o desmoronamento, e esse material é transportado para outro local. A erosão eólica ocorre quando o vento transporta partículas diminutas que se chocam contra as rochas e se dividem em mais partículas que se chocam contra outras rochas. Podem ser vistas nos desertos na forma de dunas e de montanhas retangulares, ou também em zonas relativamente secas. A formação das dunas ocorre quando o vento sopra seguidamente na mesma direção. Ela acaba depositando no mesmo lugar a areia que carregou, sendo dessa maneira que as dunas se formam. Estas que são grandes depósitos de areia que podem ser encontrados em algumas praias e em desertos. As dunas podem surgir também quando a areia transportada pelo vento se acumula em torno de um obstáculo, como por exemplo, uma grande rocha. A erosão eólica ocorre em geral em regiões planas, de pouca chuva, onde a vegetação natural é escassa e sopram ventos fortes. Constitui problema sério quando a vegetação natural é removida ou reduzida. Os animais e o próprio homem contribuem para essa remoção ou redução. As terras ficam sujeitas à erosão pelo vento quando deveriam estar com a vegetação natural e são colocadas em cultivo. A erosão glacial ocorre quando as geleiras glaciares deslocam-se lentamente no sentido descendente, provocando a erosão e sedimentação glacial. Ao longo dos anos, o gelo pode desaparecer das geleiras, deixando um vale em forma de U, ou um fiord se junto ao mar. Pode também ocorrer devido à susceptibilidade das glaciações, em locais com predominância de rochas porosas. No verão, a água acumula-se nas cavidades dessas rochas, e no inverno, essa água congela e sofre dilatação, pressionando as paredes dos poros. Terminando o inverno, o gelo funde e congela novamente no inverno seguinte. Esse processo, ocorrendo sucessivamente, desagregará aos poucos a rocha, após um certo tempo, causando o desmoronamento de parte da rocha, e consequentemente levando à formação dos grandes paredões ou fiordes. A erosão marinha é um longo processo de atrito da água do mar contra as rochas que acabam cedendo, transformando-se em grãos. Esse trabalho constante atua sobre o litoral, transformando os relevos em planície, e deve-se praticamente à ação de um fator presente na termodinâmica, a convecção dos ventos responsáveis pelo surgimento das ondas, correntes e marés. Tanto ocorre nas costas rochosas, bem como nas praias arenosas. Nas primeiras, a ação erosiva do mar forma as falésias. Nas segundas, ocorre o recuo da praia, onde o sedimento removido pelas ondas é transportado lateralmente pelas correntes de deriva litoral. Nas praias arenosas, a erosão constitui um grave problema para as populações costeiras. Os danos causados podem ir desde a destruição das habitações e infraestruturas humanas até a graves problemas ambientais. Para retardar ou solucionar o problema,
podem ser tomadas diversas medidas de proteção, sendo as principais as construções pesadas de defesa costeira, enrocamentos e esporões, e a realimentação de praias. Os arrastamentos podem encobrir porções de terrenos férteis e sepultá-los com materiais áridos. Também pode ocorrer a morte da fauna e flora do fundo dos rios e lagos por soterramento. Turbidez nas águas, dificultando a ação da luz solar na realização da fotossíntese, importante para a purificação e oxigenação das águas. O arraste de biocidas e adubos até os corpos d'água e causarem, com isso, desequilíbrio na fauna e flora nesses corpos d'água. Outros danos como assoreamento, que preenche o volume original dos rios e lagos, e como consequência, vindas as grandes chuvas, esses corpos d'água extravasam, causando as enchentes. E a instabilidade causada nas partes mais elevadas podem levar a deslocamentos repentinos de grandes massas de terras e rochas que desabam talude abaixo, causando no geral grandes tragédias. Bom, galera, nosso trabalho foi esse. Esperamos, como o restante do grupo, ter contribuído para um melhor esclarecimento do assunto, pelo qual foi intemperismo e erosão. E esperamos outra oportunidade. Até mais. Ainda hei de ver um dia a minha terra sem a praga da erosão. Ai, quem me dera se eu pudesse, se Deus me desse uma canção e ajuntasse todo o povo no mutirão para acabar com a erosão. Ainda hei de ver um dia de novo verde se espalhar no meu sertão. A erosão parece uma serpente, rachando a terra, devorando o chão. E a riqueza que era da gente vai toda embora com a erosão. Por isso agora estou aqui cantando, chamando o povo pra esse mutirão. Vamos, minha gente, salvar nossa terra das rachaduras da erosão. No meu pedacinho de chão não tem perigo de erosão. Eu aprendi o jeito certo de proteger a terra e a minha plantação. Ai, minha gente, que fartura, tanta riqueza se espalhando pelo chão. É macaxeira, girimum, caboclo, batata doce, melancia e melão. Feijão de corda se enroscando em tudo, dá gosto de ver minha plantação. Lá no açude a água tão limpinha espelha o verde e a criação. É tão bonito esse meu pé de serra, com a terra livre da erosão, com a terra